Você pode até não acreditar, achar que é exagero da minha parte, mas não se engane, o mundo das trevas não dorme. Enquanto você vai dormir, o mundo espiritual continua acordado. Muitas pessoas acreditam que pelo fato de você estar dormindo, você se torna mais vulnerável, porque você não tem consciência para poder revidar, reagir a ataques malignos. É muito importante que você saiba que o Senhor nos deixou várias dicas nas Escrituras sobre como conhecer o mundo espiritual. Você não deve ter medo. Você não pode fugir dele. Você já está nele. E esse mundo espiritual lhe cerca todos os dias com anjos e demônios. Você deve conhecer para que você possa combater toda coisa que você não vê, não percebe, mas está acontecendo na sua vida por influência desses espíritos. Até mesmo o seu sono. Quem nunca teve pesadelos? É claro que a gente tem reações naturais do corpo, mas vemos nas escrituras que coisas boas e coisas ruins acontecem em sonhos. Há quem acredite que aquela parte das 3 horas da madrugada, cientificamente, estatisticamente, é a hora que grande parte da população está dormindo. Como grande parte da população dorme, aqueles que intercedem em busca de proteção do Senhor estão adormecidos e assim o ambiente mais propício para a atuação maligna. E quando percebemos, não são só esses chamados ataques noturnos, como diz o salmista, ou as setas que voam de dia, a mortandade que assola, o terror noturno e ronda as trevas, dependendo da tradução. Você vai perceber que é uma hora muito estranha e propícia para isso. Quando observamos, não é só essa parte de sonhos, mas também a paralisia do sono. Todas essas coisas você pode acompanhar no nosso livro, onde eu vou explicar sobre a arte das trevas. Esse manual simples e descomplicado sobre a demonologia, sobre batalha espiritual e que vai ensinar de uma forma bem sucinta, mas minimamente completa, como você lidar com todos esses aparatos do mundo espiritual. Observe que o livro de Jó, capítulo 1, verso 6, ele começa dizendo o seguinte: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. Veja que até aqui o diabo continua prestando contas ao Senhor. Espíritos maus também são usados por Deus para executar os seus juízos. E às vezes, punições e permissões de Deus, coisas ruins acontecem pelos próprios espíritos do mal e por permissão ou até mesmo ordem de Deus, porque Satanás estava observando Jó e Deus permite que ele vá tentar a Jó, vá pôr Jó à prova. Curiosamente, observe alguns capítulos depois, no capítulo 4, verso 15, ele vai dizer o seguinte, ainda no livro de Jó, 4:15. Então, um espírito passou diante de mim. Algumas traduções vai dizer, um vulto passou diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. É muito curioso, não é isso? Até hoje, quando pessoas veem aparições ou vultos no escuro, se arrepiam. Aqui foi da mesma forma. Há traduções que vai dizer, então eu vi um vulto passar diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conheci sua afeição. Um vulto estava diante de meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o Criador? Veja que aqui possivelmente seria o próprio espírito de Satanás. Porque Jó era justo. Jó era íntegro. A própria Bíblia diz que Jó era reto. O próprio Deus fala aqui.
E Satanás diz: pois tira as coisas que ele tem, e você vai ver se ele continua reto a você, se ele continua fiel a você. E Deus diz: pois está autorizado, vá lá e tira o que ele tem. Esse vulto era um espírito maligno. Será que você viu vultos, viu aparições? Não se engane. Se você viu pessoas, parentes que já morreram, amigos, se você viu pessoas, espíritos em formatos humanoides de pessoas, ali não são espíritos, não são almas humanas. Ali são única e exclusivamente espíritos malignos da parte de Satanás, que estão para enganar, que estão para amedrontar. Eu tenho inúmeros relatos aqui da família e relatos meus. É claro que eu não vou ter muito essa abertura no mundo espiritual, porque provavelmente Deus não me escolheu para isso. Mas é inevitável você uma hora ou outra acaba se chocando. Pode ser que no futuro ele abra os meus olhos mais claramente para isso. Então eu não vou ver anjos, porque o Senhor não trabalha mais dessa forma. As mensagens dele já está na Bíblia. Ele não precisa ficar mandando um anjo com recado. É claro que ele fala que no fim dos tempos haveria sonhos e visões, mas veja bem, o que nós temos que foi lançado na terra foi o diabo e seus anjos. Eles estão a rondar. E algumas aparições acontecem para aqueles que são, geralmente, via de regra, aqueles que são desprotegidos de Deus. E, por uma exceção perdida, o Senhor pode permitir que seus escolhidos, seus eleitos, acabem vendo algum desses com o objetivo final de construir alguma coisa, de ensinar alguma coisa. Aqui, Jó começa a ver todas essas coisas e alguns associam até mesmo ao anjo da morte. Aquele anjo que vai lá no Êxodo, no Egito, e mata os primogênitos de toda aquela terra. A única coisa que fez com que esse anjo não tocasse foi o sangue do cordeiro que estava na porta. Então não seria um anjo de Deus, um anjo, o próprio Jesus ali, ele não é Deus anjo de morte. Quando um anjo vem executar um juízo do Senhor, veja que é uma outra áurea, um outro aspecto aparecendo na personalidade do anjo. Aqui esse anjo você vai encontrar sendo referido até mesmo em 1 Coríntios. Ele aparece até mesmo sendo enviado lá em 2 Samuel 24, onde o Senhor se arrependeu do que mandou esse anjo fazer e disse o anjo para parar. Esse anjo só é chamado quando ele tem que executar juízos de morte. Então veja que não é um anjo amistoso, não é um anjo limpo, amigável. Muito provavelmente esse aqui é o Satanás, que muitos podem confundir várias vezes com um anjo de luz. Observe que o cavalo branco do Apocalipse, ele está vindo com branco, que significa paz, mas não se trata de uma verdadeira paz, mas uma falsa paz. Quando disserem há paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. Nós vemos Paulo falar em Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, e aí dependendo da tradução você vai ver poderes ou tronos e dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças e hostes espirituais da maldade. Observe que eles são um reino dividido no sentido de ser organizado, mas unido em determinada proporção, para que todo esse intento maligno consiga prosperar. O próprio Jesus fala que um reino dividido não prospera. Aqui, quando vemos as nomenclaturas que esses seres recebem, são as mais variadas, as mais distintas. O profeta Daniel, lá no seu capítulo 10, fala que o anjo chega para ele e diz: Daniel, não temas,
Porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, as tuas orações, e eu vim por causa delas. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Não seria um príncipe da Pérsia humano para brigar com um anjo. Esse anjo veio trazendo a mensagem do Senhor. Quem foi que impediu esse anjo de chegar a Daniel? Um homem mortal. O príncipe da Pérsia aqui, na verdade, é justamente o que eu acredito ser Satanás. Esse príncipe da Pérsia tentou, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali, com os reis da Pérsia. Observe ali que eles têm um reinado dividido para cada reino, para cada nação. E todos esses principados, potestades, tronos, poderes, possuem características únicas e poderes que nem todo anjo consegue dominar. Foi necessário o apoio de Miguel para que esse anjo fosse derrotado. Ele veio ajudar o Gabriel. Sabes por que vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar, ou seja, a lutar contra o príncipe dos persas. De novo, esse ser espiritual que levou Miguel a entrar em guerra. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha só, na Grécia já havia um príncipe grande, possivelmente um grande demônio. A Grécia seria o império macedônico grego que derrotaria esse reino dos persas que estaria ali. Então observe que é um reino engolindo o outro. Esse ser espiritual estava vindo agora da Grécia. É como se o comando já estivesse sendo passado. O que ele declarou, que está registrado nas escrituras, é verdade. E ninguém há que me anime contra aquele senão Miguel, o vosso príncipe. Miguel aqui é o único que está socorrendo nessas guerras. E ele é chamado príncipe do povo de Deus. É o defensor do povo de Deus. Naquela época o povo de Deus era somente quem? Era Israel. Eram os judeus. Então o vosso príncipe, Daniel, Miguel. Quando observamos um pouco mais, vemos que os demônios, eles existem das formas mais variadas possíveis. E muitas pessoas, se não a grande maioria esmagadora, entende completamente errado a demonologia. Temos que observar com clareza os poucos aspectos que a Escritura fala sobre essas manifestações. Os lugares áridos, desertos, abandonados, não habitados, não frequentados por seres humanos. Esses são os locais áridos, assim como corpos que estão vazios de Deus, que não possuem Deus, também são lugares áridos. Então, assim que eles estão em um lugar inanimado, um lugar abandonado, que muitas pessoas dizem lugar mal assombrado, e vem uma pessoa vazia de Deus, eles preferem entrar na pessoa, porque ali eles podem causar um estrago maior, tanto a essa pessoa quanto às pessoas a quem ela está rodeada. Então, se você não possui Deus, você é um imã, você é uma isca que atrai todos esses espíritos. É muito perigoso porque é um caminho que muitas pessoas não acham a volta. Eles podem utilizar-se de outros mecanismos para se alojar. Por exemplo, doenças. Você lembra daquela mulher corcunda, curvada, que estava na sinagoga e Jesus curou? E aí os fariseus reclamaram porque ele curou alguém no sábado e não podia curar, não podia fazer nada no sábado.
Jesus diz que Satanás prendia essa mulher, acho que há 18 anos, uma coisa assim. Satanás havia feito ela estar daquela forma, estaria prisioneira de Satanás. Observe que os demônios estão causando doença, mas não é toda doença que é causada por demônios, são algumas. Algumas que até se mostram inexplicadas pela ciência. Um exemplo disso, o próprio profeta Eliseu, que recebeu a unção dobrada do profeta Elias. A Bíblia diz que ele morreu da doença que ele tinha. É um homem de Deus, mas não deixou de ter doença. A Bíblia diz que ele morreu dessa doença que ele já tinha antes. Não diz qual era, não adianta especular. É necessário ter discernimento para saber diferenciar cada situação, cada caso e saber também lidar com esses casos da maneira correta e com paciência. Nós vemos pessoas que andaram com Jesus e foram usadas pelo próprio Satanás. Pedro, o grande apóstolo Pedro, que alguns dizem ser o líder da igreja, e não tem nada a ver, uma leitura completamente errada dos textos bíblicos. Pedro não só negou Jesus, mas foi influenciado por Satanás. O próprio Jesus diz que eles não eram convertidos, andavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, mas não eram convertidos. Já falamos isso em outros vídeos. Jesus chama Pedro de Satanás. Pedro não compreendia os desígnios de Deus, estava cego. Quando então Jesus ressuscita, é que ele fala 3 vezes para que ele apacente as ovelhas. E as ovelhas não são de Pedro. As ovelhas não são da igreja. As ovelhas são de Cristo. Por isso que Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Alguns pensam que o diabo ele se manifesta e tem medo da presença de Jesus. Mas você já parou para pensar que o diabo entrou em Judas? Quando Judas estava ao lado de Jesus na ceia, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e Judas apenas se levantou e saiu para vender Jesus, para trair Jesus. E ele não ficou estribuchando no chão, ele não botou as mãos para trás, ficou urrando feito um animal. Não, ele só se levantou e saiu para vender Jesus. Algo que grande maioria dos pastores dessa nação e do mundo estão fazendo, vendendo Jesus todos os dias. Existe algo que os domina? Existe o espírito de Satanás neles? Demônios? Porque Judas teve a hombridade de se enforcar quando percebeu o que fez. Mas esses pregadores de hoje, eles vendem Jesus todo dia, toda hora, e não se arrependem, não sentem remorso. Será que é o Espírito de Deus que está neles? Eu já ouvi muitas declarações, quem manda nessa igreja não é Deus, sou eu. Alguns que disseram isso. Eu vou citar até um dos nomes, Bispo de Macedo. Você já ouviu falar em Malafaia? Os discursos dele quando era novo era completamente diferente do que é hoje. Inverteu. O Valdomiro Santiago se intitula apóstolo, sendo que apóstolo não existe nos dias de hoje. Apóstolo tem que ser escolhido por Cristo, a dedo, pessoalmente por Cristo, e tem que ser testemunho ocular da morte dele, de que ele vive, de que ele está vivo. Paulo foi o último que viu a Cristo, que testemunhou a vida de Cristo, porque do Senhor eu recebi, e ele começa a dizer, o próprio Deus, o próprio Cristo, passou instruções para ele. Ele viu a Cristo, foi escolhido por Cristo. Esse povo que se intitula isso não foi escolhido para nada. E aí que espírito é que domina eles? É como diz o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é que me faz descansar. Se você tem problemas, ore pedindo orientação e proteção para que você se preencha de Deus e se limpe do mal.
para que você aprenda a caminhar nos caminhos do Senhor e possa dormir um sono tranquilo, para que aconteça coisas e você não tema. Existem vários outros meios de você conseguir entender o mundo espiritual. Eu comento alguns deles nesse livro e futuramente eu pretendo fazer um capítulo 2, um livro 2. Mas até o momento, apenas uma pequena pincelada introdutória que eu estou dando acerca do nosso conteúdo. Você pode encontrar ele no nosso Instagram. E muito em breve eu vou trazer alguns temas mais específicos, porém aprofundados, para que você também saiba reconhecer, lidar e lutar com o mundo espiritual. Nos vemos aqui na próxima semana.